Olá, eu sou Luciana Martins Maia e hoje eu vou falar sobre os níveis de aprendizagem. Bom, toda aprendizagem ela gera uma mudança de comportamento. Sem mudança de comportamento, a aprendizagem não é original e nem é duradoura. Mas você sabe por que isso acontece? Vou te explicar. Nós temos 3 fases de aprendizagem. Primeiro a aquisição, depois a retenção e depois a aplicação. Então, ou seja, na aquisição, as escolas, o professor, ele ensina o conteúdo, ou seja, o aluno recebe uma informação, adquire esse conhecimento, adquire essa informação. Depois, a gente vai fazendo exercício, a gente vai exercitando, a gente vai vendo essa informação às vezes. Ou seja, é a fase da retenção, de guardar essa informação no nosso cérebro, guardar essa informação. E depois a gente passa para a aplicação. A partir do momento que a gente já tem aquela informação, a gente já transformou aquilo em conhecimento, a gente já aprendeu sobre aquilo, já reteve aquilo na cabeça, a gente passa a aplicar essa informação, aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu, essa aprendizagem, em outros contextos. Mas o grande fraco, o grande problema do sistema educacional atual, do sistema educacional hoje em dia, é deixar de lado a fase da aplicação. Ou seja, o conteúdo ele é ensinado, a informação é passada, é fixada, mas não se aplica. E aí deixa a aprendizagem com um hábito ruim, né? Com maus hábitos. E com isso a gente acaba não completando o ciclo de aprendizagem dos alunos. Ou seja, essa aprendizagem dos alunos acaba ficando deficiente. Então, como é que a gente pode resolver essa situação? Como é que a gente pode entender como fazer? Primeiro a gente precisa entender realmente os níveis de aprendizagem. Como é que esse aluno aprende e em que nível que se dá essa aquisição do conhecimento. Bom, o nível 1, o primeiro nível, né, é aquela aprendizagem que na verdade não acontece. A gente pode até chamar de nível 0. É quando o aluno que muitas escolas produzem e que a maioria das pessoas que não entende de educação ou não entende de ensino-aprendizagem acredita que seja o único nível possível, é um nível onde praticamente não há perguntas. Né? O aluno só absorve os fatos, absorve a informação e passa direto para a aplicação para as provas, ou seja, o famoso decoreba. A informação é passada e o aluno automaticamente coloca aquilo para fora. Ele quase vomita aquela informação, né? Uma forma de falar. Só que dessa forma, o aluno não processa a informação. Ele não absorve a informação e ele acaba repassando direto, ou seja, não passa pela fase da retenção. O aluno só recebe e joga para fora. Na verdade, ele nem aplica, ele só joga para fora o conhecimento que ele adquiriu. Então, ele absorve a informação, repassa e, como não houve realmente essa retenção da informação, logo o aluno esquece o que foi ensinado e no ano seguinte ele aprende de novo, quando ele aprender de novo ele vai dizer que ele nunca viu aquilo. No segundo nível, né, a aprendizagem é mais pragmática, ou seja, é aquela na qual o aluno tenta entender o motivo da informação ser importante. Ou seja, ele passa a fazer talvez perguntas sobre aquilo. Então, um dos perigos dessa aprendizagem é que o porquê que o aluno faz, ou ele se pergunta por que aquilo é importante, ou ele se questiona com relação àquilo que ele está aprendendo, esse porquê ele pode funcionar como um gatilho psicológico para o cérebro. E aí ele coloca o aluno mais disposto a aceitar o que nem sempre está bem justificado. Ou seja, a informação é passada, o aluno faz uma pergunta, o professor explica do jeito dele, e mesmo que o aluno não tenha entendido direito, ele aceita aquela informação e como se aquilo fosse satisfatório. Então esse tipo de aprendizagem faz com que o seu aluno ele consiga aprender um pouco mais, porque ele associa o aprendizado com a motivação que está gerada pelo porquê, pelas perguntas que ele faz para ele mesmo. É um nível acima. Ele começa a aprender um pouquinho mais, mas ainda é uma fase que ele aceita passivamente aquilo que o professor passa para ele. Num terceiro nível, né, num nível mais elevado, o aprendiz, né, no caso o aluno, ele sempre pergunta a si mesmo no final da aprendizagem: o que eu aprendi? Né? Essas perguntas não são exatamente assim, o que eu aprendi, mas é como se o aluno, a partir do momento que ele recebesse a informação, que a aula fosse dada, que o conteúdo fosse passado, ele mesmo colocasse para ele o que foi aprendido daquilo. E mais ainda, o que eu aprendi, ele automaticamente é traduzido como é que essas coisas novas que eu aprendi vão mudar o meu comportamento? Como é que eu posso melhorar o que eu já sei? O que eu vou fazer com essas informações?
né? Ou seja, a aprendizagem ela começa a gerar uma mudança de comportamento naquele aluno. O aluno passa a agir e a responder de uma outra maneira baseado no conhecimento que ele adquiriu. Ou seja, digamos que o aluno não saiba fazer adição, conta de adição. O professor vai lá, ensina a adição, faz exercícios de adição, o aluno faz perguntas, o professor responde, ele começa a entender, a ver realmente que aquilo está acontecendo, e aí ele passa a aprender o que é adição e fazer a atividade de adição. Então, o principal mecanismo de memorização do aluno passa a ser a associação, ou seja, ele associa aquela informação que ele tem, que ele recebeu, com alguma informação que ele já tem. Então, por isso, a pessoa que está nesse grau de aprendizagem, ela usa a experiência dos aprendizados anteriores para aplicar em novas associações e em novas aprendizagens. E aí, por fim, o quarto e último nível é aquele em que o aluno, além de aprender a informação, ele vai se perguntar em como essas informações vão mudar a maneira dele aprender, a maneira dele agir no mundo. Ou seja, ele procura sempre descobrir novas maneiras de aprender um assunto com base nas suas experiências de aprendizagem. Então, como é que a gente vai tornar os nossos alunos aprendizes de alto nível? Como é que a gente pode fazer os nossos alunos chegarem na aprendizagem ideal? Ou seja, eles adquirirem aquela informação, eles transformarem a informação em conhecimento, reterem aquela informação na cabecinha deles e aplicarem esse conhecimento em novos contextos. Bom, uma maneira de acelerar os avanços da aprendizagem, né, na maneira de aprender, é a gente, enquanto professor, estudar novas técnicas de aprendizagem. É trazer coisas novas para o nosso aluno, para que ele possa aplicar o que ele aprendeu de várias formas. E aí, a partir daí, é possível analisar como é que o aluno aprende e como é que ele aprende melhor de acordo com cada técnica. De repente, eu uso uma técnica e um aluno vai aprender mais, o outro vai aprender menos, vai funcionar com um, não vai funcionar com o outro. Então, isso é importante, porque essas técnicas, elas são baseadas em aplicações de várias pessoas. Então, os resultados, eles são estatísticos, o que significa que para um grupo de pessoas a técnica pode funcionar, mas para outros ela pode não ser tão satisfatória, não funcionar do mesmo jeito, não dar o mesmo resultado. E aí, dessa forma, ao aprender uma nova técnica, é preciso observar como é que ela funciona para cada aluno e dar a forma como a aprendizagem vai acontecer em cada um. Enfim, o professor precisa criar situações onde as informações compartilhadas em sala possam ser processadas, executadas, contextualizadas e aplicadas a novos contextos, para que aí realmente se possa verificar se o aluno realmente aprendeu, de que forma essa aprendizagem aconteceu e como ela vai fazer sentido para esses alunos. Tudo bem? Entendido? Gostaram desse vídeo? Se gostaram desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas que possam ter interesse nesse assunto. Temos muito mais vídeos e muito mais assuntos para abordar com vocês. Então, deixa também seu comentário dizendo o que você achou dessa informação que eu passei agora e como é que ela pode fazer diferença na sua prática pedagógica. Também você pode mandar perguntas e sugestões para a gente com assuntos que você gostaria de ver em outros vídeos. Até a próxima, beijo no coração, até o próximo vídeo.